Versículo 13 nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos lá. A primeira parte do versículo diz: Entrai pela porta estreita. Ou seja, Jesus ele já começa nos ensinando, falando assim: olha, vocês têm que entrar pela porta estreita. Vocês têm que entrar pela porta menor, pela porta mais apertada. Vocês vão entrar pela porta a qual você vai ter mais dificuldade de entrar nela, de passar por ela. Então Jesus já diz, né, já a primeira linha: entrai pela porta estreita. Essa é uma ordenância, uma regra. Aprenda, entenda que as regras a qual Jesus deixou, ele não deixou para dar opção. Você não tem opção, você não tem escolha. Ah, mas eu quero ir para o céu, mas eu não quero entrar na porta estreita. Ah, eu quero ir para o céu, mas eu não quero cumprir as regras de Jesus. Ah, eu quero ir para o céu, mas eu não quero fazer o que Jesus disse que tem que ir fazer. Ah, eu quero ir para o céu, mas eu não quero perdoar o meu próximo. Eu quero ir para o céu, mas não quero cumprir os mandamentos. Eu quero ir para o céu, mas não quero saber de Jesus, não quero orar, não quero jejuar, não quero ler a Bíblia. Você vai me desculpar, mas se você não cumpre o que Jesus mandou, você não merece o céu. Ser salvo ou não ser salvo é uma questão de merecimento. Você tem que merecer, você tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que se jogar de cabeça na missão da salvação. Você vai perceber no estudo de hoje que existem a opção A e a B. Você tem a escolha. Qual porta você vai entrar? Jesus está falando para você entrar na porta estreita. A porta estreita é a porta a qual Jesus nos leva. Jesus nos ajuda. Jesus nos guia até essa porta estreita. Mas para achar essa porta, só para aqueles que têm foco na salvação. Não para aqueles que acham que Jesus é o Superman, que Jesus é o Batman, que Jesus, né, para quem é mais antigo, né, esses dois super-heróis, né, conhece. Mas agora quem é mais jovem, Jesus não é o Spider-Man, Jesus não é o Homem de Ferro, Jesus não é o Thor, que você tá passando por dificuldades e vai vir o Thor ali voando no seu na sua marreta, sei lá, no machado dele, vai vir salvar você, livrar você dos seus inimigos. Jesus não é um super-herói. Jesus, ele é um mestre. E mestre, ele ensina o seu aluno a caminhar pela porta estreita, pelo caminho correto, pelo local correto. Já o super-herói, ele tira de você o risco, ele vai salvar você, ele vai paparicar você, ele não vai deixar você tropeçar os seus pés, ele não vai deixar você se machucar. Esse é o super-herói. Jesus não é super-herói. O Espírito Santo não é super-herói. Deus não é super-herói. Ele vai te ensinar a seguir no caminho correto. Ok? Vamos às outras partes do versículo 13. A segunda parte diz assim: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então Jesus primeiro ele fala: estreita, entrai pela porta estreita. Depois ele fala: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O que significa isso, Diego? Larga é a porta, diz o quê? Facilidade. Vamos supor que existe uma porta, na sua frente existe um muro. Uma dessas portas tem 5 metros de largura. A outra porta tem apenas 30 centímetros de largura. Imagine isso na sua mente. Me diz aí, qual é a porta que você vai entrar com facilidade? É óbvio que é a porta de 5 metros de largura. O que significa a porta larga e a porta estreita? A porta larga é a porta da facilidade. É a porta que diz que você nunca vai alcançar, fazer, cumprir o que Jesus disse que todos os seus discípulos vão fazer. Tem pessoas por aí que diz que Jesus foi tão superior
mas tão superior, que nós não devemos nos apegar nas palavras dele, nos ensinamentos dele, porque Jesus foi tão grande, tão poderoso, que nós, quem somos nós para querer ser ou fazer algo igual a Jesus? É o que muitas religiões hoje pregam, ensinam. Infelizmente, muitas religiões que levam nas suas placas escrita igreja cristã, igreja evangélica, igreja pentecostal, e lá dentro tem uma placa escrito Jesus, mas Jesus não passa lá já faz tempo. O problema não é eles não permitirem, não deixarem Jesus entrar lá. O problema é você frequentar um local a qual Jesus não passa nem perto da porta há muito tempo. E as igrejas, vamos falar de igrejas de porta larga, não são igrejas que antigamente falavam, igreja de porta larga é igreja sem doutrina. Não estamos falando disso. Estamos falando de ensinamento. Se uma igreja não ensina Jesus, naturalmente ela vai pregar facilidades para você. Ela vai gerar entretenimento gospel. Você sabe a diferença entre entretenimento gospel e culto a Deus? Ensinamento bíblico e entretenimento? Entretenimento é quando eu levo um cantor gospel na minha igreja para ele trazer pessoas, para que você que é membro daquela igreja goste do entretenimento. Vamos fazer um show gospel. Vou trazer um pregador a qual ele vai fazer você rir, você se divertir. Desculpa, amigo, mas se eu quero me divertir com alguma coisa, eu vou num parque de diversões. Se eu quero ver algo engraçado, eu vou assistir um filme. Ou vou até mesmo num show de stand-up, mas não dentro da igreja. A igreja, para você que não sabe, a regra da igreja, ela só existe para ensinar o caminho a qual as pessoas devem caminhar. Ou seja, as igrejas, ela tem que ensinar as pessoas a encontrar a porta estreita. A igreja não tem a responsabilidade de carregar a pessoa no caminho. Não, a igreja está ali para ensinar. Ensinamento. Demonstrar. Ensinar. Fazer o que eu estou fazendo com você aqui. Te ensinando que para você ser salvo, a porta estreita é a sua única opção. Se você quer caminhar por facilidades, não é o cristianismo. Não é aqui, no projeto Quero Conhecer Jesus, que você tem que estudar sobre Jesus. Aqui é para quem quer ser salvo. Nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas o caminho que deve andar, baseado na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e ter a prova de tudo que eu estou pregando para você está escrito na sua Bíblia. Só que o problema é que você não lê. O problema é que a igreja que você frequenta não te estimula a estudar a Bíblia. Eles te estimulam a estudar a revistinha, livros que eles lançam, da maneira deles, do jeito deles. Então, você tem que escolher. A porta larga é a porta da perdição. A porta da facilidade. A porta que prega que você pode casar uma vez, separar, casar de novo, separar, casar de novo, separar, casar de novo. A porta larga ensina que você é superior aos outros seres humanos, porque você é filho de Deus, você é cabeça, você não é cauda. Você tem que pisar naqueles que não é cristãos, tem que humilhar aqueles que não são cristãos. É isso que a porta larga ensina. O problema não é existir a porta larga. Jesus está falando que ela existe. O problema é você entrar por essa porta achando que essa porta vai te levar para o céu. O versículo continua assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, Jesus está deixando claro que se você vê multidão naquele local, ali tem grande chance de ser uma porta larga. Porque é aquela porta, é aquele caminho que as pessoas querem ir. Vou te dar um exemplo bem simples. Antigamente, você não via árvore de Natal, você não via Papai Noel, você não via cantata de Natal, essas frescuraiadas, digamos assim, dentro de igreja. Você via isso dentro da igreja católica.
Você via isso dentro de centro espírita. Você via isso, prefeituras fazendo isso em espaço público. Mas dentro da igreja não tinha. Só que os pastores começaram a colocar isso por quê? Porque você gosta. Porque você gosta de ver a orquestra cantando, a orquestra com seus violinos, seu saxofone, seus instrumentos de sopro, de percussão. Você gosta de ver isso. E por isso os pastores colocam, hoje todas as igrejas colocam o Papai Noel dentro da igreja, com a desculpa de falar que é para dar presente para as crianças. Ah, mas as crianças precisam de presentes. As crianças precisam de um presente. O presente que elas precisam é de Jesus. De aprender sobre Jesus. Quanto mais cedo o seu filho aprender sobre Jesus, mais cedo ele vai entender que ele vai ter que abrir mão de muita coisa nesse mundo para andar com Jesus. Não é fácil, mas é necessário. Já começamos o estudo bem. Você já pode escolher. Muita gente vai chegar até aqui nesse vídeo e não vai continuar mais, porque não vai gostar do que eu estou falando. Mas não estou nem aí se você vai gostar ou não. A minha obrigação, a minha missão é pregar a real, a verdade, o que está na palavra. E você pode escrever nos comentários se até agora eu falei uma coisa que seja que não está escrito na Bíblia, na sua Bíblia. Volto a dizer, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e venha estudar comigo. E se eu falar qualquer coisa que não está na Bíblia, você pode me corrigir nos comentários desse vídeo. Vamos continuar, vamos para o versículo 14.